Mulher conta que de tanto um homem lhe dar cantada na rua, o que hoje é chamado de assédio, ela disse que um dia chamou ele na casa dela para testar se ele era tudo aquilo mesmo que ele falava. Tinha um homem que ele ficava na rua da minha casa, mexendo comigo, e de tanto ele insistir, eu convidei ele para ir pra minha casa. Eu só não imaginava que ele ia ter a reação que ele teve. Eu moro aqui nessa rua, nesse bairro, já vai fazer mais ou menos uns 2 anos. E desde que eu me mudei pra cá, tem um homem que ele sempre fica na frente de um bar que tem aqui na rua. E todas as vezes que eu passo na frente, ele vive mexendo comigo. Ele vive, sabe, tipo, oi, princesa, gatinha, gostosa, ô, lá em casa e tal. Ele fica fazendo esse tipo de comentário, sabe? Eu sempre ignorei, nunca liguei, nunca respondi. Só que tem dias, né, nós mulheres, que estamos com muito estresse, que a gente tá com a cabeça pesada. E quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente acaba ficando com raiva, sabe? Aí, ok. Até que teve um dia que ele mexeu comigo e tudo na rua. Eu só fiz revirar o olho e fui pra casa. E nisso, conversando com uma vizinha minha, contei pra ela essa situação e tal, o que acontecia. Ela falou assim, não, porque esse homem ele mexe com todo mundo aí na rua. Ele mexe com qualquer menina, qualquer mulher que passa na frente dele. Mas a realidade é que isso aí é só fachada. Aí eu, por que é só fachada? Aí ela disse, porque tem um papo que rola, que na realidade ele é gay. Porque o que acontece? Ele é casado com uma mulher, ele tem filhos e tudo. Só que rola um papo de que esse casamento dele é só fachada e que ele na realidade é gay, mas ele tem vergonha de se assumir. Metido a macho, né, machão, tem vergonha de se assumir. Aí eu fiquei tipo, será que é verdade? Ela, olha, é o que algumas pessoas falam, a gente não tem como ter certeza, mas algumas pessoas falam. Que o casamento deles dois é só fachada e que ele usa ela pra esconder que ele é gay. Aí eu fiquei, será? Ok. Quando foi no dia seguinte, eu fui passar na frente desse bar de novo e lá tava o bendito do velho de novo. E nisso ele mexeu, aí ele pegou e falou assim pra mim, ô, lá em casa. Aí eu virei pra ele e falei assim, então quer saber? Bora lá em casa, agora, pra te fazer tudo isso aí que tu tá falando pra mim. Bora? E nisso ele me arregalou o olho, gente, ele ficou tipo... Ele não tava esperando que eu ia responder pra ele, sabe? E eu comecei, bora, né? Todo dia que eu passo aqui ficar falando que eu sou bonita, que eu sou gostosa, que eu sou isso, que tu me quer na tua casa, que tu me quer na tua cama, então bora lá em casa. Aí tu faz tudo que tu tá falando aí. Aí ele, não sei o que, eu tava só brincando, não precisa e tal. Nisso eu fui, puxei ele pelo braço e saí arrastando ele na calçada do bar, falando, bora, pois agora tu vai lá na minha casa e vai fazer tudo isso aí que tu tá falando. E fui arrastando ele no meio da calçada. Eu juro pra vocês, eu não tô nem mentindo e nem exagerando. Eu realmente fiz isso. Ele era um velho assim, mais baixinho que eu, e ele era bem magrinho. Então eu consegui puxar ele tranquilamente. Ele tava meio bêbado também, né? Então, o que facilitou pra ele perder ali o equilíbrio. E eu fui puxando, eu, bora, tu não vai na minha casa, tu não vive falando que quer fazer um monte de coisa comigo, pois agora tu vai lá e vai fazer. E nisso eu puxando ele e ele segurando que não queria ir e tal. Ele, não, moça, para, eu só tô brincando, eu sou casado, eu tenho mulher e tal. E os outros homens que estavam por lá, tipo, começaram a rir da situação, né? Ele falando assim, bora, cara, vai lá, a menina tá te chamando pra ir na casa dela, tu vai recusar e tal. E eu fui, né, arrastando ele e os amigos dele falando, né, tipo, tu vai recusar e tal. Até que no momento ele conseguiu se soltar e falou, para com isso, é só uma brincadeira, eu sou casado, eu não vou trair a minha mulher e tal. Com aquele discurso, sabe, de macho. E sentou na cadeira de novo. E aí eu só virei de costas e fui embora. Mas quando eu cheguei em casa, eu caí tanto numa risada, porque na hora de toda essa situação, os amigos dele começaram a falar várias coisas, tipo, poxa, tu vai recusar, a menina tá te querendo, tu vai recusar. E quando ele virou e falou que ele não ia, que ele era casado, que era só brincadeira, que eu virei de costas, os amigos dele começaram a rir, começaram a sacanear ele por conta dessa situação. E aí fui pra casa, chegando em casa, comecei a rir. Eu falei, meu Deus, eu não sei de onde que eu tirei esse surto, porque se de repente esse homem vem e ele faz alguma besteira aqui comigo, como é que fica, né? Eu reconheço pra vocês que não foi assim o meu melhor momento, mas aquele cara tava me irritando tanto. E depois que eu soube que supostamente ele era gay, eu queria realmente ver aquilo tudo, sabe? Eu acho que se ele tivesse aceitado, eu tinha desistido também. Eu que ia sair como a pessoa que insiste e depois não quer. Mas enfim, depois dessa situação, ele começou a ser sacaneado pelas pessoas, pelos homens que estavam ali, falando que ele tinha afrouxado pra uma mulher. E os boatos de que ele era gay só fizeram aumentar. Até hoje ele é casado com a mulher dele, mas assim, todo dia é um boato diferente. Porque ele ficou com fulano, porque ele deu dinheiro pro meninozinho ali pra ficar com o menino. Então é só esse tipo de coisa que rola, sabe? Mas pasmem, a partir desse dia ele nunca mais mexeu comigo. Todas as vezes que eu passo na frente do bar, ele não mexe, ele não fala, ele vira a cara pro outro lado. Ele simplesmente ignora que eu tô passando por ali, depois que eu fiz essa vergonha pra ele. Tô contando essa história pra vocês porque foi realmente um surto que eu tive, mas eu não recomendo isso pra ninguém, não tenho orgulho. E pelo amor de Deus, não façam isso em casa, porque eu tive a sorte de ter pegado um cara que não fez o que queria fazer, porque se fosse outro, eu que era lascada. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.